Bom dia, pessoal. Sou Marcelo de novo. Ontem a gente não conseguiu se falar. Eu passei meio mal no final de semana. Tava com medo de ser essa raça ruim de Covid. Graças a Deus não é. Tô inteiraço, na medida do possível. Hoje a gente volta com redação. Mas em relação à gramática não tem problema não, que a gente tá tranquilo ali. Vocês tentaram fazer exercício de gramática, conseguiram? Bom dia para vocês aí, bom dia Laura, bom dia Jennifer, bom dia Lohane. Uchoa, eu conheço o Uchoa. Gabriel, você é parente do Gabriel? Tem um Gabriel na tua família? Eu conheço. Se tiver, se for parente, né? Hoje a gente com redação vai falar de paráfrase e intertextualidade. Por quê? Porque sempre que a gente trabalha com texto, a gente tem essa relação de intertextualidade. E por que paráfrase? Porque sempre que tem um tema de vestibular, vai cair ou um conjunto de textos, escrito, verbal, ou uma charge. E você pode usar, na verdade, os vestibulares exigem que você use esse material, esses textos, essa coletânea, a gente já falou de coletânea, né? Na sua proposta, no seu texto. E sempre que a gente tem isso, que a gente tem o uso de alguns textos dentro de um outro texto, a gente fala que tem a intertextualidade. Opa. Deixa eu... Clica nessa bolinha. Clica de novo. É verdade, lembrei. A gente tem a intertextualidade, que é a relação entre diferentes, vamos colocar assim, bem entre aspas, diferentes textos. Né? Então, sempre que você traz um dado de um texto, uma informação que você leu em outro lugar, que você pegou em outro lugar e traz para o teu texto, você tem uma forma, isso é uma forma de intertextualidade. E o que a paráfrase tem a ver com isso? Muito simples. Principalmente quando você pega a questão de usar a coletânea no seu texto. Paráfrase, grosso modo também, é dizer o mesmo de modo diferente. Como assim, Marcelo? Dizer o mesmo de modo diferente? Se é o mesmo... É simples, você vai usar a ideia, então o conteúdo, o significado, a ideia, o grosso é o mesmo, só que você vai reescrever. Você vai fazer... Aqui é um processo de reescritura. Você vai reescrever aquilo, certo? Então, na verdade, veja bem, por isso que redação é uma coisa assim bem interessante, porque não é várias coisas são analisadas, várias coisas da língua são analisadas quando você está corrigindo uma redação. Saber se o aluno sabe ou não parafrasear é uma delas. Ou seja, lidar com informações outras que não são suas, mas você consegue incluir, trazer para o seu texto. Então, vamos ver como que isso daqui funciona. Vamos ver. Paráfrase. Interpretação. Explicação ou nova apresentação de um texto.
Na verdade, a paráfrase sempre vai partir da interpretação, ou seja, você tem um texto dado, em cima daquele texto você vai interpretar. O que é interpretar? O que ele quer dizer. E aí, você vai trabalhar com essa interpretação dentro do teu texto. É óbvio que, de novo, vou falar a mesma coisa que eu falei quando a gente estava tratando da coletânea. Não é tudo que está no texto de apoio, na coletânea, que você precisa obrigatoriamente trazer, usar no seu texto, certo? De forma alguma você precisa trazer para o seu texto tudo que está lá na coletânea. Você precisa ver, depois de uma boa leitura, depois de uma interpretação daquilo que você está lendo, o que pode ser útil para você trabalhar no seu texto. Por isso que a interpretação é fundamental. A explicação, ou seja, você pode explicar algo que está posto na coletânea, e para explicar aquilo, obrigatoriamente você precisa parafrasear aquelas ideias, ou uma nova apresentação de um texto que visa torná-lo mais inteligível ou que sugere um novo enfoque para o seu sentido. Isso, inclusive, é importante porque, veja bem, dado um texto, dado uma coletânea, você vai ler aquela coletânea, você vai interpretar, ver o que ele quer dizer. E baseado no que ele quer dizer, mais o seu posicionamento, você vai direcionar o enfoque, a construção do sentido daquele texto primeiro, da sua coletânea, para aquilo que você disse, para aquilo que você quer dizer. Então, você pode inclusive usar um texto, um dado que seja contrário à sua opinião, mas você organiza de tal forma que você faça com que aquilo seja, trabalhe ao seu favor. Mostrando, por exemplo, um dado, um texto que seja contrário à minha opinião, eu trago esse texto para o meu texto, para a minha redação, e vou em cima dele discutir o porquê que aquele modo de pensar, de argumentar presente naquele texto é errado, já argumentando a favor do meu posicionamento. Certo? Então, essa é uma maneira de você trazer a coletânea para o teu texto, já parafraseando, já interpretando e usando ao seu favor. Exemplos de paráfrase. Vamos ver como que funciona. Ó. Antes com fome do que cheio de comida insípida. Insípida é sem sabor. O autor aqui fez uma paráfrase, ele jogou com o sentido de um ditado popular: antes só do que mal acompanhado. Existe uma letra, se eu não me engano, é da Elba Ramalho, em que fala antes mal acompanhado do que só. Ela pegou esse ditado popular e inverteu o quê? O direcionamento argumentativo. Como assim, Marcelo, direcionamento argumentativo? Quando eu falo antes só do que mal acompanhado, a preferência está no só. Então é preferível ficar só do que mal acompanhado. E aí nessa música, a Elba fala,
antes mal acompanhada do que só. Ou seja, é preferível estar mal acompanhado. Por quê? Porque aí você consegue subentender que quem está mal acompanhado, pelo menos, está com alguém. E aí você consegue direcionar na argumentação no sentido de que, então, estar com alguém é melhor do que estar só. Veja, o que o ditado popular diz é exatamente o oposto, né? Que estar só é melhor do que estar mal acompanhado. Ou seja, a solidão não é tão ruim, porque você poderia estar mal acompanhado, o que te causaria um dano maior. Nesta forma de paráfrase, você inverte a força argumentativa. Então, embora essa pessoa com quem você esteja possa te trazer alguma dor de cabeça, ainda é melhor estar acompanhado do que ficar sozinho. Na paráfrase, antes com fome do que comida insípida. Aqui está falando, bom, é melhor ficar com fome do que comer uma comida que não te satisfaz em termos de sabor. Mas você poderia inverter. Antes cheio de comida insípida do que com fome. Então, como que você vai usar isto daqui? Vai depender da tua orientação argumentativa. A favor do que você está querendo argumentar? E pensando a favor do que? Da fome ou da comida insípida, você vai decidir. Antes cheio de comida insípida do que com fome ou antes com fome do que cheio de comida insípida? Então aí você vai usar esses operadores argumentativos de forma distinta. Vou tentar fazer uma aula em que a gente discuta um pouco melhor essa questão dos operadores argumentativos, já relacionando com as aulas lá de gramática que a gente teve sobre conjunções, que vai ser bom para vocês conseguirem visualizar. Provavelmente essa aula vai ser depois que a gente começar a trabalhar a questão das orações subordinadas, em que aparecem principalmente as adverbiais, em que você vê esses operadores trabalhando. Um outro exemplo de paráfrase. Político que promete não cumpre. Então, se ele fala muito, então não faz nada. Aqui é a mesma coisa em cachorro que late não morde. Vamos colocar esse fala entre aspas aqui, porque latir não é falar. Fala muito. Não morde. Então presta atenção, todo mundo conhece de uma forma ou de outra um ditado popular. Comecem a tentar usar esse ditado popular nos textos de vocês, de forma que você consiga parafraseá-los. Ou seja, você usa meio que a estrutura do ditado, mas o conteúdo, o significado é outro a depender da temática com a qual você está trabalhando. Então, uma tarefa aí para vocês, tarefa, dica, o que vocês quiserem chamar, é começar
a usar ditados populares em forma de paráfrase em seus textos. Então, de novo, se você está falando em forma de paráfrase e você vai usar ditados populares, o que vai interessar bastante para a gente é a forma. É a forma dos ditados populares. Então, você pega um ditado popular. Deus ajuda quem cedo madruga. E aí você usa essa estrutura do ditado popular pensando em um tema, uma temática relacionada à sua dissertação. Então, você pega lá, Deus ajuda quem cedo madruga. Bom, você tem esse ditado popular aqui e você consegue fazer uma espécie de... você consegue tirar, esvaziar o sentido desse ditado e você consegue tentar colocar um outro sentido. Sei lá, Deus ajuda. E aí você pode fazer, por exemplo, você tira esse cedo madruga, Deus ajuda quem muito estuda. A prova é fácil para quem muito estuda. E aí você consegue ir alternando o significado dessa paráfrase, mas baseado, tendo um algo original, que é o Deus ajuda quem cedo madruga. Tá conseguindo entender o que eu quero te dizer com essa questão da paráfrase e como que você vai usá-la no teu texto? Você leu no texto de apoio isso daqui, só que você não vai trazer exatamente isto que você leu para o teu texto. Marcelo, é errado se eu fizer isso, se eu trouxer, se eu colocar aspas em forma de citação? É errado? Não, não é errado. De novo, você faz lá em forma de citação, coloca aspas, leva para o teu texto, não tem problema. A grande questão é, quando você trabalha com paráfrase, isso indica outras coisas para o corretor. Que coisas, Marcelo, que isso indica para o corretor? Isso indica para o corretor que você tem uma capacidade de leitura boa. Isso indica para o corretor que você, tendo feito a leitura e interpretado a coletânea, você consegue associar essa coletânea a outras coisas no mundo. E trazer aquelas coisas para o seu texto. Portanto, o uso da paráfrase é muito importante na sua redação. Se tem um ponto que você precisa treinar muito, é fazer paráfrase. Redizer aquilo que foi dito de uma outra forma. Então, você está lá lendo, você viu uma notícia no jornal, seja televisivo ou de papel ou na internet, você viu uma manchete, você viu uma notícia, tenta redizer aquilo de uma outra forma. Esse é um exercício bom. Alguém te contou alguma coisa, tenta contar aquilo de uma outra forma, mantendo a essência,
daquilo que é dito, ou seja, o significado, mas mudando a forma. Você vai usar uma outra forma linguística para passar aquela mensagem. Agora, é evidente que isso é importante. A depender da forma que você passe a mensagem, o significado pode mudar. E isso é muito importante porque, de novo, isso pode alterar a orientação da tua argumentação. Então, uma inversão que você faz, um uso de uma determinada conjunção no lugar de outra, isso pode modificar o sentido da tua argumentação. E aí aquilo que você queria às vezes argumentar num sentido, você acaba argumentando no sentido contrário. E como todo o teu texto está vindo num determinado sentido e de repente pega um atalho para o sentido contrário, faz um retorno, vamos usar essa metáfora, isso daí incorre numa espécie de incoerência textual e te é descontado são descontados pontos importantes em matéria de vestibular.